Esse processo de formação do horizonte bespódico pelo processo da podisolização, ele foi inicialmente estudado em regiões de clima temperado, em regiões frias. Então, a maior parte da literatura que nós encontramos hoje, científica, falando sobre espodossolos, eles são principalmente de regiões de clima temperado, de regiões frias. Foi inicialmente os primeiros trabalhos, né, de gênese e classificação desses solos, eles se deu justamente nessas regiões de clima frio. Tá? E regiões também que, além de ter um clima frio, eles propiciam ao processo de formação pelo intemperismo através do processo químico da acidólise total. Ou seja, a acidólise total é a ação dos ácidos orgânicos provocando a dissolução dos minerais primários. Relembrando lá aquela série de Bowen, né, lá do olivina, piroxênio, fibólio, biotita, plagioclase, muscovita e quartzo, o mais resistente ao intemperismo é o quartzo. E quando ocorre o processo de intemperismo, com dissolução total dos minerais primários, da olivina, do piroxênio, do anfibólio, da biotita, do plagioclase, da muscovita, do feldespato, por último vai restando o quartzo como mineral mais resistente ao intemperismo. Então, a associação, a formação desses solos, ela está diretamente relacionada a uma condição que vai levar um forte intemperismo do material de origem. Além disso, a presença de acúmulo de matéria orgânica na superfície. Tá? Então, boa parte da literatura, como eu falei anteriormente, ela é trabalhada, ela é direcionada para solos de clima temperado. Mas esse processo de podisolização, ele é muito forte também aqui na região amazônica e em outros ambientes no Brasil que permitem, né, esse processo de podisolização. Tá? Na aula de hoje, eu vou direcionar ao processo de formação de podisolização para os solos tropicais, para os solos que são encontrados aqui, principalmente na região amazônica. Então, o termo espodossol, utilizado, né, nos sistemas de classificação, principalmente no Soil Taxonomy, do sistema de classificação americano, o termo, numa tradução literal, ele significa cinza de madeira, ou do russo, né, sob cinza. Como eu falei anteriormente para vocês, os primeiros trabalhos pedológicos para a identificação dessa formação desse solo, através, né, do processo de podisolização, ele ocorreu principalmente na Rússia, que também tem um clima temperado. Por isso, esse termo foi utilizado, né, para expressar esse processo de formação do solo. Mas o que é importante citar, o que é importante ficar retido no conhecimento de vocês, que o processo de podisolização, com acúmulo de matéria orgânica na superfície, e essa matéria orgânica ela pode estar associada ao ferro e ao alumínio, ele formará o que nós chamamos de horizonte B espódico. Então, toda vez que for perguntado para vocês sobre o espodossolo, a ordem de solo espodossolo, o que tem que vir claramente dos espodossolos, tem que vir claramente na cabeça de vocês, é que o espodossolo ele apresenta um horizonte subsuperficial denominado de horizonte B espódico. B espódico. Esse horizonte B espódico, ele acumulou subsuperficialmente, e aí a gente chama, quando esse acúmulo é na camada subsuperficial, nós chamamos de acúmulo iluvial. Foi acúmulo de quê? De matéria orgânica, só a matéria orgânica, ou ela pode estar complexada com alumínio ou com ferro.
Assim como pode estar somente a matéria orgânica também complexada com o alumínio. Perfeito? Bom, além dessas características formadas, esse solo ele vai apresentar uma camada superficial bastante espessa. Aqui eu tenho a camada superficial e a camada subsuperficial, que é chamada do horizonte B espódio. Pode ser representado pelas letras BH, BHS ou BS. Então, essas letras BH, BHS, BS é a simbologia utilizada para representar os tipos de horizonte B que contém o espodossolo. Então, ou seja, são tipos de horizonte B espódio. Como eu falei anteriormente para vocês, esse solo formado ele se dá a partir de material de origem bastante arenoso, arenos quartzosos. Então, qual a principal característica que esse solo vai apresentar? Uma espessura de horizonte superficial bastante arenoso, bastante claro, com a cor álbica, e em profundidade um horizonte mais escuro, deixando bem pronunciado, bem nítido a diferenciação entre os horizontes. Ou seja, o horizonte B ele tem uma coloração bastante diferente da camada superficial. Isso aí nós utilizamos o termo, né, de horizonação. Horizonação. Então, horizonação, como o nome está falando, é a formação dos horizontes bem nítido e contrastante. Então, uma das principais características que o espodossolo vai nos apresentar, logo de cara, no cartão de visita do espodossolo, será essa presença contrastante na cor dos horizontes superficiais e subsuperficiais. Então, quando vocês estiverem andando por aí e observarem principalmente em locais de extração de areia, observarem um horizonte profundo com uma cor diferente em profundidade, você já sabe que esse acúmulo de matéria orgânica em profundidade está relacionado a um espodossolo, que apresenta horizonte B espódio. Perfeito, gente? Por essa característica, vou ligar minha câmera aqui para não consumir tanto internet. Por causa disso, dessa característica, esses solos, né, nós chamamos na pedologia, são dos solos mais fotogênicos que existem. Inclusive mais belos também do ponto de vista, né, da natureza. Justamente por essa característica de cor. Quanto à morfologia desse do espodossolo, lembrando, o espodossolo apresenta horizonte B espódico. O que é um horizonte B espódico? É um horizonte com acúmulo de matéria orgânica e sesquióxido de alumínio ou ferro. E/ou ferro. Bom, a sequência de horizontes do espodossolo, em um perfil modal, ou seja, um perfil que pode ser utilizado como um modelo para os demais espodossolos que ocorrem, ele apresenta essa sequência do horizonte superficial com acúmulo de resíduos orgânicos, que nós conhecemos como liteira, que é o horizonte O, de orgânico. Abaixo dele, um horizonte A, formado por material mineral e mais matéria orgânica misturada junto a ele. Essa mistura de matéria orgânica no horizonte A, no material mineral,
está associada principalmente aos processos de bioperturbação. De bioperturbação. Que processo é esse? É um processo provocado de movimentação de material mineral ou material orgânico, né, misturado, por ação da atividade biológica, provocado por formigas, por cupins, por minhocas, por mamíferos, né, que têm atividade no solo. Então, todos eles estão promovendo essa mistura, formando esse horizonte úmico, esse horizonte A. Um horizonte com um teor de matéria orgânica mais elevado que o horizonte E, chamado de horizonte eluvial. Então, no espodossolo, será bem característico a presença do chamado horizonte eluvial e do horizonte iluvial. Do horizonte eluvial e o horizonte iluvial. No horizonte eluvial, é chamado por horizonte onde há saída de material. No nosso caso aqui do espodossolo, a saída de matéria orgânica da superfície, ou seja, uma migração de matéria orgânica associada com alumínio ou ferro do horizonte superficial para o horizonte subsuperficial. O horizonte onde houve saída, onde houve perda, onde houve remoção, é chamado de horizonte eluvial. O horizonte onde houve acúmulo, ou seja, a chegada do material que foi transportado das camadas superficiais para subsuperficiais, será chamado de horizonte iluvial. Nesse caso, o horizonte iluvial do espodossolo é o horizonte B espódio. Horizonte B espódio. Uma característica do horizonte espódico uma característica B espódio. Então, tracinho. Uma característica bem marcante e de fácil percepção é que, como houve saída de material orgânico do horizonte E para o horizonte B espódico que se formou, a coloração desse horizonte E é uma coloração bastante clara, coloração álbica, uma cor clara. E esse processo dessa coloração clara é chamado de processo de leucinização. Leucinização. O que é o processo de leucinização? É o processo de clareamento do horizonte quando houve remoção, a saída de matéria orgânica do horizonte estudado, no caso do horizonte E. Bom, como houve migração de matéria orgânica associada com alumínio ou ferro para os horizontes subsuperficiais, ou seja, mais profundo, o próximo horizonte da sequência é o horizonte B espódio, como eu falei anteriormente para vocês. Tá? Então, a sequência de horizonte é a sequência de horizonte O, horizonte A, horizonte E e horizonte B espódio. Sendo que esse horizonte B espódico ele pode ser representado pelo BH, BS ou BHS. Então, toda vez que vocês olharem uma análise de solo, uma análise de perfil de solo, onde apresenta um horizonte BH, ou BS, ou BHS, o solo em referência é o espodossolo. Tá?
Como essa migração de matéria orgânica, ela pode ou não carregar os sesquióxidos de ferro e alumínio, o BH é quando ocorre somente a translocação de matéria orgânica. O BHS é a translocação de matéria orgânica e mais os sesquióxidos de ferro e alumínio. Ferro e alumínio. O BS, depois que houve a translocação de matéria orgânica com alumínio e ferro, ocorre a decomposição da matéria orgânica, acumulando somente alumínio e ferro. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o horizonte B espódico é um horizonte com acúmulo de matéria orgânica associado com ferro, com alumínio e ferro, ou só matéria orgânica. Por causa disso, dessa ligação com alumínio e ferro, pode acontecer de ocorrer somente a migração de matéria orgânica, formando o BH, que é acúmulo só de matéria orgânica, o BHS, esse H significa humus, tá, gente? E o S, sesquióxidos de alumínio e ferro. Então, o BHS é o acúmulo de humus e mais sesquióxidos de ferro e alumínio. Opa, bem que eu errei. O BS é só BS, tá, gente? Não é BHS. O BS é só acúmulo, é um horizonte B espódico com acúmulo dos sesquióxidos de alumínio e de ferro. Quanto aos fatores de formação do solo que influenciam, né, no desenvolvimento pedogenético do espodossolo, do horizonte B espódico, ele está diretamente relacionado a ambientes onde a precipitação pluvial ela é maior que a evapotranspiração. Em regimes hídricos bastante intensos, que permitem que ocorra a dissolução total dos minerais primários, menos resistente ao intemperismo, e acúmulo do mais resistente ao intemperismo, formando, né, um solo bastante arenoso. Aí tem um detalhe. Como esse solo ele é um solo com acúmulo de quartzo, e quartzo é o principal mineral primário que forma as partículas dentro da fração areia, esse solo ele é um solo bastante arenoso. Quanto mais arenoso for o solo, maior é a condutividade hidráulica, ou seja, essa água ela infiltra mais rapidamente, a capacidade de retenção de água no perfil de solo é também muito baixa. Se a água ela drena livremente, isso permite que a água funcione como o agente que vai transportar essa matéria orgânica associada com alumínio e ferro da camada superficial para a subsuperficial. Então ela vai funcionar como um agente que vai transportar essas substâncias organometálicas. Por isso que esses solos, os espodossolos, eles são encontrados principalmente na região de maior intensidade de chuvas, que aqui, né, entre o estado, a região aqui noroeste do Amazonas, pegando o leste de Roraima, conhecida como a cabeça do cachorro. Que aparece aqui, né, o formato, né, na fronteira, parece uma cabeça de um cachorro. Essa região, a precipitação pluvial, ela ocorre, ó, acima de 2.800 milímetros. E nessa faixa aqui mais azulada, do azul mais intenso, é superior a 3.100 milímetros de chuva ao ano e bem distribuído.
ou seja, criando uma condição de intemperismo muito forte, permitindo que o processo de hidrólise promova a destruição dos minerais facilmente alteráveis e acumulando os mais resistentes ao intemperismo. Qual é o mais resistente ao intemperismo? O quartzo. O quartzo acumulado formará um solo arenoso. Um solo arenoso é um solo de boa drenagem. Então, a condutividade hidráulica, a movimentação de água, também será elevada nesse solo, permitindo que ocorra o transporte dessas substâncias organometálicas das camadas superficiais para as superficiais. Relembrando que nessa região aqui é onde ocorre o Rio Negro. E o Rio Negro, ele apresenta uma água escura justamente em função dele ser abastecido com água, né, da água presente no lençol freático, né, na água que recarrega as águas subterrâneas, né, que traz consigo essa matéria orgânica presente nos organossolos. Então, se nós fôssemos imaginar grosso modo, o organossolo ele funciona como se fosse um filtro, né, onde toda aquela água carregando as substâncias organometálicas estão passando por uma peneira, posteriormente até cair no lençol freático e em seguida nos rios, dando essa coloração escura ao Rio Negro. Então, um dos critérios, uma das condições para que ocorra a formação desse solo, principalmente aqui nos solos de clima tropical, como eu falei anteriormente, é que a precipitação pluvial ela seja superior à evapotranspiração. Se nós pegarmos aqui, ó, o balanço hídrico dos estados e pegar aqui o Amazonas, nós vamos observar isso para todo o estado, tá? Não é um balanço hídrico somente para a região da Boca do Cachorro, é para todo o estado. Mas mesmo assim, para todo o estado, o balanço hídrico, aonde está a faixa azul, né, representado por azul, é onde a precipitação é maior que a evapotranspiração. Ou seja, existe excedente hídrico no solo. Então a gente percebe que para o estado do Amazonas, o regime hídrico promove um excedente de água. E é justamente essa água que promove a dissolução dos minerais e também depois carregando essas substâncias organometálicas em profundidade. Com relação ao material de origem, como eu falei anteriormente para vocês, a formação desses espodossolos ela está diretamente relacionada a um material de origem mais arenoso. A exemplo aqui, ó, essa região da Boca do Cachorro, ela é formada principalmente por arenito. Se o material de origem é arenito, o solo formado tenderá a ser um solo arenoso. Perfeito, gente? Então, a principal característica de formação desses solos está relacionada à presença, né, de um material de origem mais arenoso, formando um material areno-quartzoso, porque o principal mineral primário presente lá na fração areia são os minerais tipo quartzo. Só para a gente relembrar que a intensidade do intemperismo, quanto menor for o intemperismo, maior será a presença de argila no solo, formando argila do tipo 2:1, se o intemperismo ele é leve, aluminosilicatos 1:1, se ele é moderado, e minerais de argila do tipo óxido de ferro e alumínio, se o intemperismo ele é muito alto.
Os óxidos de ferro principais: hidróxido de alumínio, a gibsito, oxidróxido de ferro, a goetita, e a hematita, como que é F2O3, ó. Passa batida. F2O3. E a hematita, como outro mineral de ferro. No entanto, quanto mais intenso for o intemperismo, chegará um momento que até esses minerais eles serão intemperizados, sobrando no final apenas os mais resistentes, que no caso é o quartzo, formando o que nós conhecemos como os espodossolos. Alguns autores eles alegam que a formação do espodossolo ela está relacionada ao intemperismo intenso dos latossolos. Ou seja, se o latossolo é um solo altamente temperizado, o intemperismo foi tão forte que provocou também até a dissolução mineral dos latossolos, sobrando no final apenas as partículas de quartzo, formando os espodossolos. Isso é uma das hipóteses também para a formação desses solos. Então, dentro dos processos pedogenéticos específicos que estão envolvidos na formação do espodossolo, na formação do horizonte B espódico, nós devemos lembrar que existem 4 processos maiores, que é o de adição, remoção, translocação e transformação. E que existem os processos pedogenéticos específicos que conjuntamente, atuando conjuntamente, levam à formação do espodossolo. No processo de adição, o principal, e aí anotem isso aí, é o processo de adição de material orgânico, material orgânico na superfície. Processo de littering, processo que vai acumular matéria orgânica sobre a superfície. Bom, e aí tem um detalhe, né? Parece claro, nítido, mas a gente precisa sempre lembrar. Se vai acumular matéria orgânica lá em profundidade, a pergunta é sempre, de onde é que veio essa matéria orgânica? Porque se tem matéria orgânica lá embaixo, ela veio de algum lugar. E ela veio de onde? Ela veio da camada superficial. Essa camada superficial foi a camada onde houve a adição de resíduos orgânicos oriundos da vegetação ali presente. Ou seja, vieram das plantas. O outro processo envolvido, o processo de amelanização, está relacionado ao escurecimento dos minerais, dando a cor brunada, a cor escura. O processo de cumulização ocorre em menor intensidade, mas ele ocorre em função, né, do transporte de sedimentos, de materiais finos trazidos por ação dos ventos e também pela água que escoa superficialmente, depositando materiais sobre a superfície do solo. Mas os processos mais fortes, eles estão aqui, ó, de translocação. Esse processo de translocação, processo de formação dos horizontes eluvial e iluvial, pelo processo da eluviação, processo da pedoturbação, misturando matéria orgânica no horizonte A, o processo da leucinização, que eu falei para vocês anteriormente, que está relacionado ao processo da eluviação, deixando o horizonte mais esbranquiçado, coloração álbica, e o processo em si de podisolização, que é a migração de matéria orgânica do horizonte A para o horizonte B. No processo de transformação, o principal é o processo da dessilicação, que, ou seja, a destruição, a dissolução dos minerais menos resistentes ao intemperismo, ocorrendo a formação principalmente de caulinita e de quartzo no perfil do solo. E os processos que estão envolvidos com as transformações que ocorrem na matéria orgânica.
O primeiro, a decomposição, que está relacionado ao processo, né, de transformação de resíduo orgânico, de material orgânico em matéria orgânica, ou seja, destruição da matéria orgânica. Processo da umificação, a transformação agora, né, em humus. E o processo inverso, que é o processo de mineralização. O processo de mineralização, para a gente entender de uma forma mais clara, vamos imaginar uma folha que caiu na superfície. Essa folha é formada por compostos orgânicos e junto a esses compostos orgânicos estão elementos químicos, né, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre, molibdênio, né, os macro e os micronutrientes presentes nessa matéria orgânica. Esses micronutrientes, quando eles estão incorporados no tecido vegetal, nós chamamos, né, denominamos esse processo de imobilização. Ou seja, ele está imóvel, ele está retido na estrutura orgânica dos vegetais. Quando vai ocorrendo o processo de decomposição do material orgânico formando humus, com o tempo, esse nutriente ele está sendo liberado. Esses elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, eles estão sendo liberados daquela cadeia orgânica. Isso é o processo da mineralização. Esse é o processo da mineralização. Ou seja, vai ocorrendo a liberação dos elementos químicos pela decomposição da matéria orgânica. No nosso caso aqui, essa mineralização, ela está relacionada à liberação de quem? Dos 6 quióxidos de ferro e alumínio, presente na forma de organometálicos, substâncias organometálicas. Então, para a gente entender o passo a passo, como ocorre a formação desse solo, primeiro nós já sabemos que a condição climática desse solo é uma condição climática que permite que ocorra acúmulo de material orgânico sobre a superfície do solo. Lembrando, turma, se essa matéria orgânica está aqui em profundidade, a pergunta é, de onde veio essa matéria orgânica? Ora, essa matéria orgânica que está aqui em subsuperfície, uma hora ela esteve aqui, na superfície. Essa matéria orgânica que é adicionada, ela está relacionada, ela é adicionada na forma de resíduos orgânicos das plantas que estavam sobre a superfície. Então, quais são as condições que permitem que ocorra acúmulo de material orgânico em superfície? Primeiro, nas nossas condições tropicais, está relacionada a uma precipitação alta e uma taxa fotossintética alta. Permitiu que a fotossíntese produzisse uma quantidade de matéria orgânica bastante elevada para ser depositada sobre a superfície. Em climas temperados, por mais que a taxa fotossintética ela seja menor, no entanto, a taxa de decomposição ela também é baixa, porque o frio diminui a atividade metabólica dos micro-organismos que vão decompor essa matéria orgânica. Então, a tendência é acumular uma quantidade maior de resíduos orgânicos sobre a superfície. Perfeito? Então, o primeiro passo para a formação do espodossolo é que tenha essa adição de matéria orgânica na superfície. Perfeito? Além do mais, o material de origem desse solo é um material origem com alto teor de areia e baixo teor de argila. Tá? Então, é formada sobre material de origem areno-quartzosos. Perfeito? Bom, a primeira etapa
como eu falei para vocês, ela está mais relacionada às características, né, de material de origem e de clima. Então, o primeiro passo, o intemperismo forte, com dissolução dos minerais mais resistente ao intemperismo, e o acúmulo de material areno-quartzoso. Que processo de transformação é esse? É o processo de dessilicação. Então, portanto, o material que eu tenho presente é um material areno-quartzoso. Segundo, o littering, também chamado de literização, acumulação da liteira sobre o horizonte superficial, que posteriormente vai formar o humus. Então, esse material orgânico em superfície, ele vai se decompor, vai se transformar em humus. Tá? Bom, o que a gente precisa lembrar? Que o humus, as substâncias orgânicas, elas apresentam na sua estrutura química radicais carboxílicos, radicais fenólicos, radicais alcoólicos, enólicos, que permitem que ocorra a ligação da matéria orgânica com íons metálicos. Se vocês relembrarem lá da química, a ligação entre uma substância orgânica com um íon metálico, ou seja, com um metal, é chamada de quelatilização ou quelação. Então, essa associação da matéria orgânica decomposta com metal formará os quelatos, que são substâncias organometálicas. Então, o quarto passo será a formação de compostos organometálicos, principalmente de ácidos orgânicos oriundos da decomposição do material orgânico, complexando os íons de alumínio e ferro. Esses íons de alumínio e ferro são íons de alumínio e ferro dos minerais que ainda estão presentes no perfil do solo, oriundo ou da caudinita ou da gibsita, como formador de alumínio, ou da goetita, como fonte de ferro. Então, ou seja, esse alumínio e esse ferro, como falei anteriormente para vocês, pode ocorrer o processo de dissolução da caudinita e da gibsita, liberando o alumínio na forma trocada, na forma iônica, ou da goetita, liberando o ferro. Esse processo, conhecido como processo de ferrólise, quando ocorre a destruição, a dissolução, né, das argilas, liberando o alumínio ou o ferro para a solução. Então, se existe a presença de alumínio e ferro junto com esses ácidos orgânicos, vai ocorrer esse processo de complexação, processo de quelação, formando quelatos de alumínio e ferro. O próximo passo será a translocação desses compostos organometálicos. Quem é que vai permitir a translocação? É a ação da água infiltrando no perfil. Como esse solo é um solo arenoso e a drenagem é muito alta, então essa condição vai permitir que a água carregada de compostos organometálicos continue o seu processo de infiltração, levando esse material orgânico da superfície para a subsuperfície. O sexto passo que pode ocorrer é o processo de mineralização dos compostos organometálicos, liberando alumínio e ferro na forma de sesquióxido de ferro e alumínio. Bom, como eu falei para vocês, a matéria orgânica pode sofrer o processo de mineralização quando ela será atacada pelos micro-organismos. Então, como os micro-organismos utilizam a matéria orgânica como fonte de alimento, quando esses micro-organismos começarem a decompor a matéria orgânica será perdida na forma de CO2, produto final da decomposição de matéria orgânica em condições aeróbicas, e a produção de água e CO2.
Então, esse CO2 ele será liberado devido ao metabolismo microbiano atacando as substâncias organometálicas, ficando apenas os 6 quióxidos de alumínio e ferro. Ou seja, o alumínio e ferro eles são precipitados. Se existe ainda sílica presente na solução, essa sílica ela pode se recombinar com alumínio e ferro, formando alumino-silicato de baixo grau de cristalinidade, como a imogolita e a alofana. E aí ocorre o processo da ressilicação. Ressilicação. Esse aqui é um perfil de espodossolo no município de Santo Antônio do Tauá. Por que vocês devem estudar esses solos? Falando aqui para o curso de engenharia ambiental, daqui a pouco vocês são engenheiros ambientais, com a graça de Deus, com todo o esforço de vocês, esforço da família. Se quiser vão estar trabalhando, vão realizar os relatórios aí de impacto ambiental, de licença ambiental, e aí chegam em alguns determinados momentos que vocês vão se deparar com a necessidade de liberação de uma mina de venda de areia. E aí vão precisar a outorga lá para o uso, a licença para o uso. Então esses solos, eles apresentam um baixo potencial agrícola, porque são solos muito arenosos. Nós já sabemos que o material de origem que o formou são solos com alto teor de areia. Além disso, eu falei para vocês que ocorre a formação de substâncias organometálicas, onde os ácidos orgânicos complexam íons de alumínio e ferro e são translocados das camadas superficiais para as camadas subsuperficiais. Mas nós estamos falando de ácidos que estão complexando alumínio e ferro. Sendo que esses dois camaradas aqui, eles são íons que são considerados tóxicos para as plantas. Principalmente o alumínio. Esse aqui, em altas quantidades, ele é tóxico, mas em baixas quantidades, em baixos teores, ele é um micronutriente essencial para o desenvolvimento da planta. Mas, enfim, em ambas situações aqui do espodossolo, eles podem estar em alta concentração, que acaba sendo tóxico para a planta. Além do mais, é um solo areno-quartzoso, baixo teor de areia, com baixa retenção de água e uma infiltração muito rápida, uma drenagem elevada. Então, essas condições, elas diminuem a aptidão que esses solos têm para a agricultura e a pecuária, fazendo com que esse solo ele seja mais utilizado para a construção civil, fornecendo areia de construção. Areia de construção. Perfeito? Aí vamos avaliar agora, de um ponto de vista ambiental. Eu preciso da ajuda de vocês nesse ponto. Vamos imaginar o seguinte. Esse perfil. Se houve acúmulo de matéria orgânica aqui em profundidade, significa que essa matéria orgânica ela está estocada. Se eu não tenho matéria orgânica na atmosfera, essa matéria orgânica ela está aprisionada. E no caso o solo ele tem uma grande capacidade de estocar carbono no solo. Então o que vocês acham que vai acontecer quando essa camada superficial aqui, ó, ela for removida? Vou utilizar essa camada superficial, né, para a areia de construção. Eu vou estar expondo agora o horizonte B a uma condição aeróbica muito mais intensa, porque mais próximo vai estar a atmosfera, e a atividade microbiana ela vai começar a aumentar. E com isso vai ocorrer o processo de decomposição da matéria orgânica, liberando CO2 para onde? Para a atmosfera.
Então, uma grande preocupação que existe com esse solo é justamente essa, a capacidade que ele tem também de estocar carbono em todo o perfil. Tá entendido, gente? Bom, esse solo ele pode formar uma feição conhecida como Ornstein, que é um endurecimento de uma camada de matéria orgânica associada com areia e cimentada por ação da sílica, gerando, né, essa feição aqui, ó, escurecida, que é bastante dura, criando um horizonte de impedimento que pode impedir que a água drene, fazendo com que em determinado momento, no período seco, ocorra, né, um acúmulo de água dentro do perfil do solo. Esse solo aqui de Santo Antônio de Itauá, como mostrei para vocês, ele tem uma formação de Ornstein aqui, ó, uma formação escurecida. Eu tenho uma amostra de Ornstein lá no laboratório de solos lá na UFRA, que é justamente daí, desse perfil que eu estou mostrando para vocês. Então, esse perfil foi utilizado no Congresso de Solo de 2017. O Congresso de Solo de 2017 foi em Belém. Então, 17, já estamos caminhando aí já para mais ou menos 4 anos. Vamos colocar 3 anos e meio. Tem 3 anos e meio eu peguei esse material, ele ficou aqui em casa, na época eu estava no doutorado ainda. Depois que eu retornei do doutorado, eu levei esse material, esse Ornstein, lá para a UFRA. E lá na UFRA, um dia desse semana retrasada, eu fui lá na UFRA, no laboratório, e esse material ele não está mais escurecido. Ele está com aspecto ferruginoso. Por que vocês acham que aconteceu isso? Quem chuta aí? Ele ficou no aspecto ferruginoso justamente porque ele está numa condição agora que favorece a decomposição da matéria orgânica. Então, ou seja, a matéria orgânica se oxidou, foi perdida na forma de CO2. Está acumulando apenas os sesquióxidos de ferro e alumínio lá nesse solo. Dando essa coloração aqui, ó, semelhante aqui a do perfil. No Sistema Brasileiro de Classificação, o espodossolo ele pode ser classificado em nível de subordem de 3 formas. Espodossolo umilúvico, que é quando o espodossolo acumula somente matéria orgânica. Espodossolo ferri-umilúvico, ou seja, a matéria orgânica está associada com os sesquióxidos de ferro, por isso ele recebe o horizonte BHS. E o espodossolo ferrilúvico, onde a matéria orgânica já foi decomposta, precipitando os sesquióxidos de alumínio e ferro, formando o horizonte BS. Por isso que vai existir, né, essa distinção, né, no sufixo após o horizonte B. BS, BHS e BS são horizonte de espodossolo. Desculpa, bem aqui é BH. BH. Então, horizonte BH com acúmulo de matéria orgânica, BHS com acúmulo de matéria orgânica e sesquióxido de ferro, e o BS com acúmulo somente dos sesquióxidos. Esses solos que apresentam essas feições, né, de descontinuidade na transição do horizonte A para o horizonte B, é provocado principalmente pela atividade de biopedoturbação, pelo processo de biopedoturbação, principalmente de animais que revolvem também esse material, ou então de raízes, né, que vão se desenvolvendo e vão dando uma diferenciação no acúmulo de matéria orgânica, dando, né, essas feições diferentes entre a transição